a Bíblia diz para a gente orar com as mãos levantadas. Agora, você sabe por quê? O que significa o gesto das mãos levantadas? É porque a Bíblia diz que nas nossas mãos pode ter sangue de gente que está perecendo e que nós não fizemos nada. E quando quando a Bíblia fala para a gente levantar as mãos, não é porque é um gesto, não. Ele diz assim: eu quero ver como é que está a tua mão. Mostra para mim a tua mão. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados, e ele ensinava nas sinagogas, e anunciava boa notícia sobre o reino, e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. E quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. E então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. Pai querido, nós estamos aqui nesse culto te celebrando. Tanta coisa bonita já aconteceu. A gente pôde celebrar batismos, a gente pôde, Senhor, glorificar o Teu nome, ouvimos testemunhos. Muito obrigado pela Tua presença aqui. Mas agora, Pai, quando vamos meditar na Tua palavra, Pai, move o Teu Espírito entre nós, e que o mover do Senhor toque o nosso coração. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Bom, eu queria ajudar você a entender o que está acontecendo, né, nesse contexto do texto que a gente acabou de ler. Jesus estava na Galileia e tinha como propósito terminar o seu ministério na Galileia para poder expandi-lo para outras regiões do país. E os historiadores afirmam que naquela época a Galileia tinha cerca de 300 vilas e cidades. Qual era a diferença entre uma vila e uma cidade? A cidade tinha muros, a vila não tinha muros. Então tinha 300 povoações ali naquela região. E o número médio de pessoas entre uma e outra era cerca de 15 mil pessoas em cada uma dessas vilas ou cidades. Claro que tinha uma maior, outra menor, mas a média seria 15 mil. E nessa altura, ele já havia visitado cada uma dessas vilas e cidades, pregado, ensinado e curado pessoas. Os estudiosos afirmam que esse foi um trabalho quase que de porta em porta, e ele havia ministrado a cerca de 3 milhões de pessoas. Jesus saiu nas 300 cidades, não é? E não literalmente de porta em porta, mas quase que levando o reino de Deus para aquelas pessoas. E é nesse contexto daquilo que Jesus via, o sofrimento humano, as mazelas sociais, as mazelas espirituais, e de um trabalho que quase parecia não ter fim. Quando a gente começa a cuidar de gente, eu acho que essa é uma sensação que a gente tem, né? Eu, pelo menos como pastor, tenho. Eu sempre me sinto o pior dos pastores da face da terra, porque eu nunca dou conta. As demandas e as necessidades das pessoas são muito maiores do que a nossa capacidade humana de socorrer, de tocar, de abençoar. E você imagina Jesus com uma dimensão de trabalho assim. E ele então vai dizer as palavras que ele disse nos versículos 37 e 38. E então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos.
peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Jesus sabia que a colheita era maior do que o número de trabalhadores, e que a única solução era que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ouvisse o clamor desses trabalhadores e arrancasse o seu povo da acomodação e os lançasse na sua seara. Jesus usa uma palavra muito forte, né? Quando diz mande trabalhadores, a palavra grega que está aqui, ela significa arremesse, jogue, lance, e a ideia é de força. Pega daqui e joga lá com toda a força. A ideia é: Senhor, manda trabalhadores, arranca a gente de onde está e joga lá onde precisa, Senhor. Faz isso. Nós estamos aqui nas vésperas, se Deus quiser, da maior campanha de evangelização que essa igreja já fez. Eu estou sonhando com 2.000 duplas de mensageiros da paz que vão estar saindo aqui para 2.000 casas durante 5 semanas, orando por elas. E aí eu estou orando como Jesus: Senhor, sacode o teu povo. Estou orando por você. Tira cada um dos teus filhos da acomodação e lança-os na tua obra. Mas eu queria olhar para esse texto aqui na perspectiva do que Jesus esperava que acontecesse no coração das pessoas enquanto ele estava orando e desafiando os seus discípulos a orarem para que o Senhor mandasse trabalhadores para a sua obra. O que ele esperava que acontecesse no coração da gente, que nos levasse a fazer essa obra de Deus, a apresentar o reino de Deus, a levar a bênção de Deus à vida das pessoas? E a primeira resposta eu vou encontrar nos versículos 36 e 37, onde a Bíblia diz assim: quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. E então disse aos seus discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. A primeira coisa que Jesus queria que acontecesse é que houvesse um mover de Deus para abrir os olhos, para que os trabalhadores, os servos de Deus pudessem ver o que Jesus estava vendo e aquilo que Deus estava vendo. O mover de Deus para abrir os meus olhos, o mover de Deus para abrir os seus olhos. Jesus sabia que uma das maneiras de nós sermos retirados da nossa acomodação e lançados na obra é quando nós enxergamos o que o Senhor está vendo. Porque às vezes a nossa perspectiva de vida e a nossa visão, ela não nos permite construir prioridades adequadas. A gente constrói as nossas prioridades à luz daquilo que a gente está enxergando, daquilo que a gente está vendo, daquilo que a gente acha que é importante. Mas se a gente começa a enxergar a vida e as pessoas que estão ao nosso redor na perspectiva de Deus, a nossa prioridade vai mudar. Quando a gente começa a enxergar o que Deus está vendo, é impossível não ser tocado, não ser mobilizado. É impossível não sentir o que ele está sentindo. É impossível não fazer diferença na vida das pessoas. O que Jesus estava vendo? Jesus estava vendo o sofrimento das pessoas. A palavra de Deus diz que as pessoas que ele estava visitando lá nas aldeias da Galileia eram pessoas aflitas, abandonadas. A palavra ali é forte, é esfoladas pela vida,
pessoas esfoladas pela vida. Você pode imaginar Jesus nos tempos dele, lá andando pela Galileia. E se hoje no Brasil, né, a gente tem uma saúde pública precária, você pode imaginar a calamidade nos dias de Jesus, em termos de saúde? Você pode imaginar a dor, o sofrimento daquele povo? E é por isso que a Bíblia vai dizer que Jesus era movido de íntima compaixão, e onde ele via isso, ele curava. Porque ele estava vendo aquilo, e aquilo movia o seu coração. Mas quando a gente pensa nas aldeias da Galileia, onde Jesus estava passando, a gente vai perceber que o problema não era só no campo da saúde, mas havia dimensões sociais. Você pode imaginar naquele tempo onde a gente reclama do INSS, né, das pensões, etc. Você pode imaginar onde não existe nenhum tipo de pensão, nem para viúvo, nem para viúva, nem para alguém que perdeu o seu marido. E aí então esse povo estava lançado à sua própria sorte. E de repente você via aquelas famílias em extrema pobreza. A opressão política daquele tempo era bem pior. E aí Jesus, olhando tudo aquilo, ele era movido de profunda, de íntima compaixão, e ele trabalhava para mudar aquela realidade. E algumas vezes foi tão forte a realidade que ele chegou a multiplicar pães, multiplicar peixes, porque aquele povo estava com fome. Você pode imaginar naquele tempo o desespero e a desorientação das pessoas. Jesus disse que elas eram ovelhas sem pastor. É interessante que essa expressão, ovelhas sem pastor, nos mostra um rebanho desorientado e desesperado. Quando eu estava meditando nesse texto, me veio à mente aquelas cenas que você e eu assistimos, lá da quebra da barragem de Brumadinho. Você lembra, né? Você deve ter assistido, como eu também. Que tem aqueles carros, né, que tentam, uma máquina, não é? E um carro que tentam fugir da lama. E aí um vai numa direção porque ele olhou a lama que vinha por aqui. E ele vai naquela direção. Quando ele chega naquela direção, ele descobre que tem lama vindo de lá. E ele faz o carro voltar outra vez e ele não sabe para onde ir. Ou então aquela cena daquelas pessoas que estão fugindo a pé e a barragem tá estourando e eles correm num sentido, o carro corre no outro sentido, porque não tem para onde ir. Eu imagino que Jesus viu algo parecido com isso, pessoas desesperadas, correndo para tudo quanto é lado e não sabendo onde encontrar resposta para a sua vida. E o pior é que nessa corrida ainda geram mais dor. E aí eu fico pensando, como não fazer nada diante de uma cena dessa? E você deve ter visto, como eu vi também, a cena daquela mulher que foi carregada pela lama e de repente fica debaixo do viaduto. Você lembra dessa cena? E aí o povo que está ali do lado fica gravando e dizendo: meu Deus, olha lá, tem que tirar de lá. Como não fazer nada quando você vê uma pessoa parada no meio da desgraça? E aí eles arrumam uma corda e lançam a corda, lembra disso? Como não fazer nada? Quando eu estava escrevendo esse texto aqui, meditando, eu fiquei pensando no incêndio que teve há anos atrás, naquela boate no Rio Grande do Sul, a Boate Kiss em Santa Maria, e fiquei pensando como aquele incêndio podia ajudar a gente a entender o que Jesus estava vendo. Os sobreviventes disseram que as pessoas corriam em fuga e acabaram entrando no banheiro pensando que era a saída e morreram, porque achavam que era ali a saída. Alguns correram para a porta
e foram esmagados nas barras de segurança pelo desespero da multidão. Outros ficaram amontoados simplesmente à espera da morte. E os seguranças que não deixavam sair porque não tinham pago a conta. Não é verdade? E quando nós vemos estas coisas, nós não conseguimos ficar sem fazer nada. E aí eu me lembrei que muita gente que conseguiu sair, voltou com marretas e começou a quebrar as paredes. Lembra disso? Porque não dava para não fazer nada. Eles estavam voltando para o inferno da confusão, simplesmente porque eles não podiam deixar de fazer alguma coisa. O que Jesus queria era que eu e você pudéssemos ver este mundo e esta sociedade da maneira que Ele vê. Tem gente perdida nesse mundo, tem gente sofrendo nesse mundo, tem gente buscando uma resposta nesse mundo. E pela graça de Deus, muitos de vocês receberam dele, Jesus, a resposta, a bênção, a intervenção, a graça. E a gente fica assistindo o mundo pegar fogo, literalmente. Quando a gente fala que a gente pode se levantar como um mensageiro da paz, não é porque a gente tem poder, é simplesmente porque Jesus é a paz e o reino de Deus chegou. E a gente pode levar a graça daquele que é o Salvador. Eu não sou o Salvador, você não é o Salvador, mas Jesus é. E a gente pode levar essa graça. Mas a Bíblia diz também que Jesus viu a colheita. E existem várias interpretações a respeito do que significa colheita. Alguns afirmam que ela representa todos os perdidos que precisam de salvação. Mas quando a gente estuda o sentido da expressão colheita na Bíblia, a nossa mente se abre um pouco mais. E nós descobrimos que Jesus estava vendo uma imagem diferente do significado da colheita. Porque na Bíblia, colheita significa o dia do julgamento. E eu vou ler aqui vários trechos da Bíblia que provam isso, onde essa expressão colheita, do ponto de vista teológico, ela tem um sentido específico. Lá em Joel 3, a Bíblia diz assim: preparem-se, povos de todas as nações, e venham para o vale de Josafá, pois ali eu, o Senhor, vou julgar todas as nações vizinhas. Os pecados dessas nações são tantos que elas vão ser cortadas como trigo maduro no tempo da colheita, e elas vão ser pisadas como as uvas são pisadas nos tanques até o vinho derramar. Multidões e mais multidões enchem o vale da decisão. Está perto do Senhor, o dia do Senhor, no vale da decisão. Lá em Joel, não é? Ele está dizendo, a colheita é o juízo, o dia em que o Senhor vai julgar. Mas não somente em Joel, lá em Mateus 13, a partir do verso 30, a Bíblia diz assim: deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. E então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado, depois colham o trigo e ponham no meu depósito, e assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino
todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. E depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. E então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Se a gente continuar estudando, a gente vai ver que isso percorre a Bíblia toda e vai chegar lá no livro do Apocalipse. Apocalipse 14 diz assim: e então olhei e vi uma nuvem branca, na qual estava sentado alguém que parecia um ser humano, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Outro anjo saiu do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem: use a sua foice e faça a colheita, porque já chegou a hora de colher, a terra está pronta para a colheita. E depois o que estava sentado na nuvem passou a foice sobre a terra e fez a colheita. E aí outro anjo saiu do templo que está no céu, e ele também tinha uma foice afiada. E depois outro anjo, que era encarregado do fogo, saiu de perto do altar, com voz forte. Ele gritou para o anjo que tinha a foice afiada: use a foice e corte os cachos de uvas da videira da terra, pois as uvas estão maduras. E então o anjo passou a foice sobre a terra, cortou os cachos de uva da videira e os jogou no tanque da violenta ira de Deus, onde as uvas são pisadas. E as uvas foram pisadas no tanque que ficava fora da cidade. E o rio de sangue que saiu desse tanque tinha 300 quilômetros de comprimento, por 1,5 metro de fundura. Bom, eu não vou continuar lendo, eu poderia continuar lendo vários trechos aqui. Mas a ideia era que Jesus percorreu todas as vilas e cidades de modo incansável, porque ele via de um lado o sofrimento e a desorientação, mas ele também via o juízo eterno que pairava sobre cada uma daquelas pessoas que ele estava visitando. Por isso ele não podia ficar acomodado. Por isso ele não podia só ficar assistindo o desfecho de tudo. Ele precisava buscar e salvar o que se havia perdido. Quando o Senhor nos chama para sermos cooperadores no seu reino, é porque Ele ama você. Por isso você foi tocado pela graça. Mas Ele ama pessoas. Há uma coisa que eu gosto de fazer de vez em quando, não sempre, mas de vez em quando, porque às vezes eu perco a visão, eu perco a percepção das coisas. E então eu gosto de fechar os meus olhos e ficar pensando no dia em que o Senhor vai nos arrebatar nas nuvens. Esse dia é glorioso. E a Bíblia diz coisas maravilhosas. Ele diz que num piscar de olhos nós vamos ser transformados, o nosso corpo vai ser transformado. E esse corpo carnal, esse corpo que está se desvanecendo, imediatamente, num piscar de olhos, vai virar a semelhança do corpo de Jesus ressurreto, na glória dele. A gente vai poder ver todos aqueles que ressuscitaram com Cristo, porque eles estarão primeiro ali com esses corpos transformados. A gente vai poder ver a glória do nosso Salvador. A gente vai poder perceber com os nossos olhos o que a gente não consegue ver hoje, porque aí nós vamos ter olhos espirituais, a glória daquele que está sentado no trono da eternidade, o Deus Todo-Poderoso. Nós vamos poder ver, porque nós teremos olhos espirituais, os milhares e milhões de anjos que estão passeando e servindo ao nosso Senhor e Salvador. Mas vai chegar uma hora que a gente vai olhar para baixo e a gente vai ver multidões e multidões. Quando eu falo multidões, parece uma coisa muito distante de mim. E então eu gosto de pensar de vez em quando
Nem sempre, porque dói. Quem está ficando? E aí eu começo a ver pessoas que eu amo que estão ficando. Pessoas que eu conheço que estão ficando. E cada vez que eu faço isso, eu digo, eu não posso ficar quieto, nem posso deixar de fazer alguma coisa para abençoar essa gente. Jesus estava pedindo ao Pai que mandasse trabalhadores, mas para que esses trabalhadores pudessem ir, Deus tinha que abrir os olhos. E a minha oração é que Deus abra os teus olhos para enxergar a vida na perspectiva espiritual. Quantas vezes nós estamos somente enxergando a vida na perspectiva carnal? E aí a gente não entende o que Deus está fazendo, a obra de Deus. Quando a gente olha esse começo de ano, né, com tanta desgraceira que aconteceu, a gente fica pensando, nossa, que coisa horrível. Mas a Bíblia diz que assim que se aproximam os dias da volta de Jesus, vai piorar. Eu não estou fazendo aqui um discurso negativista, não me entendam errado, mas leiam as profecias. E que o tempo da oportunidade é agora. Porque os sinais estão acontecendo. E quais são os sinais? Os sinais são simples, queridos. A maldade humana e o pecado humano estão destruindo essa terra. É isso que Jesus falou. Nós mesmos estamos acabando com o mundo. Brumadinho nada mais foi do que nós mesmos acabando com o mundo. Estou errado? Eu posso culpar o João, o Pedro, o Antônio, mas nós é que fizemos aquilo. E a Bíblia diz que quando se aproximam os dias da volta do Senhor Jesus, mais e mais, esse tipo de coisa acontece porque nós estamos destruindo o mundo. Quando a gente olha aí os pessimistas falando que vai faltar água potável no mundo, eu digo assim, caramba, o mundo não é o planeta Terra, é o planeta Água, não é? Como é que pode faltar água? É porque a gente consegue destruir qualquer coisa. Aí o Senhor diz assim, por favor, abram seus olhos para entender que o tempo da oportunidade é agora. E aí Ele vai prometer outras coisas que eu vou falar para você. Olha, eu vou dar poder, eu vou dar unção, eu vou dar graça. Você vai levar a minha misericórdia, você vai levar a minha intervenção. Porém, antes de levar alguma coisa, enxerga o que eu estou enxergando. E eu queria concluir essa mensagem com duas aplicações práticas. A primeira é a seguinte: não dá para não fazer nada. A gente não está brincando de adeptos para o nosso time de futebol ou para a nossa torcida. Se você está enxergando a fé dessa maneira, então eu quero dizer para você que você não entendeu nada sobre o reino de Deus. Porque o reino de Deus é questão de vida ou morte. E o pior, eterna. E se a gente não fizer nada, a Bíblia diz que um dia o Senhor vai pedir contas da nossa mão, daqueles que Deus queria abençoar e nós não levamos a bênção. Uma das coisas que a gente vai aprender é que a Bíblia diz para a gente orar com as mãos levantadas, não é? Diz assim, homens, levantem suas mãos diante do céu em oração. Agora você sabe por quê? O que significa o gesto das mãos levantadas? É porque a Bíblia diz
que nas nossas mãos pode ter sangue de gente que está perecendo e que nós não fizemos nada. E quando quando a Bíblia fala para a gente levantar as mãos, não é porque é um gesto, não. Ele diz assim: eu quero ver como é que está a tua mão, mostra para mim a tua mão. Se você levantasse as suas mãos para o céu, como é que estaria a tua mão hoje? O senso de responsabilidade de Deus. É como se cada vez que a gente orasse e dissesse: Senhor, aquilo que o Senhor me pediu para fazer está feito. Porque cada vez que o Senhor fala conosco e nos envia, é porque Ele quer abençoar alguém. Talvez a gente não entenda isso, talvez a gente não tenha dimensão, mas é isso que a Bíblia está falando. E então a primeira coisa que eu queria dizer é: querido, que Deus possa abrir os teus olhos e que hoje você tome uma decisão de orar de mãos levantadas, para dizer para Ele: quero te apresentar hoje que a minha mão está limpa, porque tudo quanto o Senhor me pediu para fazer no teu nome eu fiz. E cada dia a gente vai apresentando a nossa vida diante do Senhor. E sabe, a gente vai perceber que o Senhor vai nos levando, vai nos movendo. E a gente chega no lugar certo, na hora certa. Você já se sentiu movido pelo Espírito e você de repente descobre que chegou no lugar certo, na hora certa? Porque Deus está movendo o seu exército. E o que eu estou orando é que Deus faça um grande movimento do seu Espírito Santo. E aí Ele fala, ó, quando a gente está debaixo desse mover, Ele dá graça, dá poder, a gente vai ver sinais, mas a gente não faz isso por causa destas coisas, ainda que elas nos motivem. A gente faz isso porque a gente está vendo o que o Senhor está vendo. Segunda coisa que eu queria concluir hoje, eu quero dizer para você que chegou aqui hoje e quem sabe não está entendendo muita coisa do que eu estou falando. Eu quero dizer para você que se tem uma coisa que move o coração de Deus, é ver o que você está vivendo e é ver o que vai acontecer no dia do juízo. E foi por isso que Jesus veio a esse mundo e morreu na cruz, para que você aqui hoje, cada dia, possa sentir o pastor Jesus cuidando de você, e não seja mais uma ovelha esfolada pela vida, mas seja uma ovelhinha guiada pelo pastor que é Jesus, o sumo pastor. E que quando chegar o dia do juízo, que Deus não veja os seus pecados, porque todos nós somos pecadores, mas possa ver o sangue de Jesus que foi vertido por você na cruz, e o selo do Espírito que Ele colocou, Jesus colocou sobre você, dizendo: amado de Deus, salvo pela graça, favor imerecido de Deus, resgatado e redimido no meu sangue, comprado, arrancado das trevas para o reino da luz. Então nessa manhã eu queria terminar orando como a gente sempre faz, e quero colocar esses dois grandes motivos de oração. O primeiro motivo é que cada um de nós possamos enxergar quem são as pessoas que Deus quer abençoar e vai usar a tua vida, querido. Não vai usar a vida de outro, não. Deus escolheu você. Não existe melhor pessoa para abençoar essa pessoa que você está pensando do que você. Então ora por essa pessoa, visita essa pessoa, abençoa essa pessoa, serve essa pessoa, conforta, mas não esquece de levar a graça salvadora de Jesus. Não fica assistindo. Às vezes, irmãos, é um gesto tão pequeno que move o coração de alguém. Minha mãe adoeceu, eu estava pequeno ainda e estava brincando na rua, no interior de São Paulo.
chegou a hora do almoço, e eu continuei brincando na rua, porque minha mãe estava doente. E a minha vizinha, eu tinha acabado de mudar, a minha vizinha perguntou: menino, o que você está fazendo na rua essa hora? Você já almoçou? Eu falei: não. E a sua mãe, onde é que está? Ela falou: está doente. E aquela mulher entrou dentro de casa, não falou nada. Daqui a pouco ela veio com a filha dela, um pouco mais velha do que eu, com uma panela, pediu para entrar na minha casa, serviu o almoço para mim e para os meus irmãos e levou uma sopa para minha mãe. Eu nunca mais esqueci isso. Eu tinha 9 anos de idade. Existe diferença entre aqueles que só assistem e aqueles que são movidos por aquilo que vem. E Deus nos chamou para sermos movidos por aquilo que vemos. E hoje eu queria desafiar você, em nome de Jesus, a ser movido pelo Espírito, a não se conformar com o que você está vendo. E olha, eu quero dizer para você que cada vez que o Espírito Santo me tocou a não me conformar com aquilo que eu estava vendo, às vezes o desafio parecia muito maior do que eu podia. Mas os sinais de Deus se seguem àqueles que creem. Você vai participar, quem sabe, até do churrasco lá da Cristolândia. Dia 24 de março a gente vai ter a formatura de 15 daqueles homens que moravam, daqueles que você vê jogado na rua, e que são padeiros formados. 6 deles vão se formar e vão agora começar a trabalhar e morar na nossa república. Alguns estão se reconciliando com a sua família. No dia 24 de março, várias famílias que a gente conseguiu identificar espalhadas pelo Brasil vão estar aqui para a gente poder celebrar com elas a restauração. Quando eu olhei aquilo, eu disse: não dá para fazer, não tenho dinheiro, não tenho como, não tenho lugar. Em 1 ano Deus fez coisas tremendas. Hoje mais de 50 estão sendo trabalhados. E já estão pedindo para eu ampliar o lugar, porque está aumentando o número de procura. Gente, a gente nunca começa se a gente fica imaginando os gigantes que tem diante de nós. A gente começa com aquilo que a gente tem, e os sinais de Deus acontecem. Eu creio nisso. Então hoje é o dia de você tomar a sua decisão. Não vou me conformar com o que eu estou vendo. E eu vou colocar que vou tentar fazer a casa de paz na casa do João, do Pedro, do Antônio. Eu vou amar Ciclano. Talvez antes da casa de paz você tenha que ir lá fazer uma comida, querido. Mas vai lá e leva a paz, leva a paz, leva a paz. Não leva crítica, não. Não adianta ficar criticando a vida, o problema. Vai lá e leva a paz de Jesus. A obra de salvação e transformação é do poder dele. Leva a paz, e o resto Deus faz. Agora hoje eu queria orar por aqueles que estão desgarrados e estão perdidos, como ovelhas sem pastor. Eu vim aqui dizer para você que existe um pastor que ama você. O pastor que nos move já se moveu por você quando ele veio a esse mundo e não se esqueceu de você. E se você hoje está aqui, é porque esse pastor tem um plano para a sua vida. Então hoje, se há alguém aqui a quem Jesus está tocando no coração e está se sentindo como ovelha perdida, ovelha desgarrada, ovelha abandonada, ovelha esfolada pela vida, eu quero dizer para você que Jesus é o pastor que cura as nossas enfermidades, que trata as nossas mazelas e que nos dá a vida eterna. E eu queria orar por você. Então, se você estiver aqui num ato de fé, vai levantando do seu lugar, vem para cá, eu quero orar por você. Você que está se sentindo como ovelha desgarrada, ovelha machucada, ovelha doída, se o Espírito de Deus está tocando o seu coração, vai saindo do seu lugar, tá? Se tem uma família que está sentindo esse peso dentro da alma, pede licença e vem para cá. Hoje é dia do Senhor tratar você.
E nós vamos ser aqueles que vão simplesmente ministrar a paz de Jesus. Isso, filha, vem para cá, vai chegando aqui. Quem mais o Espírito Santo está falando? Vem para cá. Aqueles que o Senhor está falando. Se Deus está falando com você, vem para cá, em nome de Jesus. Isso, venha, isso. Pode vir, nós vamos orar uns pelos outros. Ele é o Deus da paz, da misericórdia, do amor, da restauração. Que Deus te abençoe, viu, filha? Tá? Quem mais o Espírito Santo de Deus está chamando? Vem para cá, vem para cá. Isso, venha, em nome de Jesus, pode vir. Se o Senhor está falando com você hoje, vem para cá. Olha, eu sou essa ovelhinha que está desgarrada, e o Senhor me trouxe aqui hoje porque eu estou esfoladinho. Mas eu preciso da intervenção da graça. Graça para agora e graça para a eternidade, tá? Então vai chegando, em nome de Jesus. Olha que coisa linda, com os filhinhos. Louvado seja Deus. Pode vir, vem. Isso, vem, isso mesmo, vem. Que coisa linda, viu? Ver essa família toda junto aqui. Que Deus te abençoe, viu? Fico feliz de ver a família inteira. Que essa é graça de Deus para todos vocês, viu? Pode vir, em nome de Jesus. Agora eu vou convidar mensageiros de paz que venham aqui abençoar essas vidas e orar por elas. Eu só quero que você ore por elas. Então, se você é um mensageiro da paz, está vendo o que a gente está vendo, vem para cá agora, em nome de Jesus, abraça essa pessoa e você vai orar por ela, só isso, tá? E quem vai orar por você é de carne e osso, cheio de defeitos, de problemas, mas que crê na misericórdia de Deus, porque um dia também foi tocado, tá? Então chega junto para ninguém ficar sozinho. Quero que alguém ore com essa senhora aqui, que foi a primeira que saiu, tá? Você está chegando aqui para que alguém ore, então vem aqui alguém orar por essa moça que está bem aqui na frente, tá? Outra, quem está sozinho, dá um aceno aqui, que agora misturou tudo, eu não enxergo nada, tá? Aqui tem uma jovem, aqui tem outra jovem aqui, tem uma senhora aqui que pudesse alguém chegar para orar, tem uma outra senhora, se alguém pudesse chegar aqui para orar. Aqui já tem gente orando junto aqui. Aqui tem um casal, ninguém chegou aqui para orar com esse casal ainda, tá? Isto, que bênção, tá? Eu acho que está aqui, tá? Agora todo o povo de Deus vai ficar de pé. E você vai estender a mão para esse povo que está aqui. Você é capaz, você que vai estender a mão, você é capaz de crer que Jesus pode abençoar essas vidas? Você é capaz de crer que o Senhor tem uma bênção especial, que não é coletiva, mas que tem o nome de cada um de vocês, tem o endereço de cada um deles aqui? Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam também? Então vamos pedir essa graça, e vamos pedir mais, que o Senhor invada essas casas, e que a paz do Senhor reine no coração e na vida desse povo. Vocês acreditam nisso? Podemos orar por isso, tá? Senhor Jesus, estão aqui os teus filhinhos amados, tu conheces. Eu não sei quais são as razões, eu não sei, Senhor, quais são as situações, eu não sei, Senhor, o que o Senhor está vendo, mas uma coisa eu sei, Pai, que o teu coração se encheu de compaixão por eles, e que nessa hora, quando eles estão buscando a tua face, o céu já se abriu, e o Senhor começou a derramar graça. E eu quero te pedir, Senhor, agora manda o teu Espírito Santo revestir essas vidas, selar esses corações, que toda a algema que Satanás tem colocado sobre eles seja quebrada agora em nome de Jesus. Que venha, Senhor, socorro, que venha libertação, que venha misericórdia, que venha salvação eterna, que venha a alegria do Espírito, que venha a sabedoria do alto, que venha livramento, que venha paz sobre essa casa, que venha o amor renovado entre marido e mulher, entre mulher e esposo, Senhor, entre pais e filhos, filhos e pais, que haja restauração nas casas, que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe. E Pai, que eles saibam que o reino de Deus chegou até eles, porque o Senhor os está visitando. E nesta hora, Pai, todos nós que estamos em pé aqui, eu
quero te pedir, Senhor, levanta um povo que se importa. Ó Pai, que a dureza de coração seja quebrada e que a gente possa, Senhor, amar e servir no poder do Espírito Santo aqueles que o Senhor ama e salva. Escuta, Deus, a nossa oração. É aquilo que eu te peço em nome de Jesus. Amém.